Bom, vamos lá, gente. Não é um vídeo de desabafo dessa vez. É uma espécie de constatação e tentar juntar algumas ideias, algumas já bem debatidas, outras não muito debatidas, infelizmente, sobre o que fazer com diante da realidade atual. Nós estamos em 25 de janeiro de 2021. Janeiro já está acabando e, infelizmente, a minha visão mais pessimista parece estar se confirmando. 2021 começou pior do que 2020 e não dá muitos sinais de melhoras. O que eu vou falar agora é uma evidência anedota, mas como a anedota é minha, ela é importante para mim e está influenciando muito o meu lado, minha vida. Por que não botar em todos os termos? Em janeiro de 2021, eu tive mais casos de pessoas que eu conheço e de pessoas próximas que pegaram Covid do que no ano inteiro de 2020. 2020 eu recebi a informação de alguns contagiados, ninguém que fosse muito íntimo meu, e um número relativamente pequeno de pessoas que eu tinha nome para mim, digamos assim, que eu conhecia pelo nome, conhecia, e não famosos, que estavam dentro do meu círculo social, digamos. Esse mês, infelizmente, o número de pessoas que eu realmente conheço pessoalmente com Covid aumentou muito e começou a chegar mais perto, pessoas mais íntimas, pessoas mais presentes e mais importantes na minha vida. Isso me soa como um alerta de que pode ser que a pior previsão que eu tinha pessoal, que eu cheguei a temer que acontecesse em abril do ano passado, que era, eu tenho que me preparar para perder algumas pessoas próximas, que isso possa vir a acontecer. Ainda não aconteceu, ainda não tive nenhum falecimento de alguém realmente importante na minha vida por Covid, mas algumas pessoas realmente importantes pegaram a doença, parecem que estão indo muito bem, espero que sim. A maioria das pessoas que pegam, mesmo nos grupos de risco, chegam a uma perspectiva boa de recuperação, então vamos ver, né, que infelizmente a gente está no começo da segunda onda, então se está chegando no meu quintal, pode ser que o pior esteja por vir aí, mas vamos torcer para que não. De qualquer forma, chegou aquele momento da gente pensar, a gente juntando esse fato que a doença está chegando em estratos sociais que não chegavam antes, está se espalhando de uma forma mais descontrolada pelo Brasil inteiro, e chegando aqui nos meus portões, batendo a minha porta, a gente junta isso ao segundo fato de que o governo desistiu, os governos desistiram, lavar as mãos. A gente tem que se preparar, que atitudes práticas tomar para fazer parte da solução e não do problema. O básico, todo mundo sabe. Nem sempre segue, mas todo mundo sabe, né? Que é higienização de mãos, uso de máscara e distanciamento social. Mas vai um pouco além disso, gente. Vai um pouco além disso, até mesmo por causa da carência de apoio estatal que a gente está tendo. A gente tem que tomar alguns cuidados extras, além de lavar a mão, usar máscara e conviver com o menor número de pessoas possível. Mas vamos reforçar esse ponto inicial. Uso correto de máscara. Não é tão simples como a maioria acha. É um hábito fácil de ter, mas, por exemplo,
Se você bota a máscara no queixo para comer e volta ela de novo, você já está cometendo um erro grave, porque você fez a máscara entrar em contato com a área que estava exposta e recolocou ela na área que ela deveria proteger. Então, nesse caso, só para citar um exemplo, eu não vou discutir o uso de máscara correto, mas se você tem que fazer uma refeição, você tira a máscara, faz sua refeição e coloca outra máscara. Por favor. Esse negócio de descer e subir, isso significa que você pode estar se contagiando. Mas esse é um detalhe. Eu estou falando, me dispersei. Eu queria falar das posturas psicológicas e posturas práticas que pouca gente comenta e que a gente tem que tomar para fazer parte da solução. A primeira e essencial é entender que as medidas de proteção para o coronavírus são feitas não para impedir que você pegue a doença. Essa é apenas uma parte da coisa, uma parte menor da coisa. Ela é feita para impedir que você transmita a doença. Porque, para a maioria das pessoas, contrair Covid é uma notícia ruim, mas não é desastre. 80% das pessoas, ao pegar Covid, vão se curar espontaneamente sem nenhuma sequela. Se você é grupo de risco, a chance de ser internado sobe, etc, etc. Mas mesmo não sendo grupo de risco, a chance de ser internado existe, a chance de complicações sérias existem. Não é uma gripezinha. Mas o fato é, a maioria das pessoas que contraírem coronavírus vão contar a história de eu contraí e eu me curei. Só que nesse processo, se você não tomar as medidas de prevenção, você se contraiu e transmitiu para 5, 10, 15 pessoas. E aí algumas delas vão ter consequências graves na sua vida. E o impacto social de pessoas não fazerem isso é enorme, porque são 15, 20 num círculo social, mas são milhões no Brasil inteiro. Então, pode parecer não ter nenhuma consequência prática essa ideia de que você toma medidas não para se proteger, mas sim para proteger os outros. Mas isso não é só uma questão psicológica ou de discurso moral bonitinho, não. Isso se implica em algumas consequências práticas que a gente não pensa na hora de quais medidas tomar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu, Anielo, por algum motivo, começo a ter sintomas que eu acho que pode ser Covid. Como é que eu vou agir a partir daí? Eu tô com febre alta. Não é o caso, gente, eu tô bem, tá? Não se preocupe, não é o caso, eu tô bem. Mas, eu tô com febre alta, eu tô com sensação de cansaço, tosse, e aí, eu tô com Covid ou não? Quais são os passos que eu devo seguir? Considerando que eu já tomava todas as atitudes de prevenção corretas antes. Considerando que eu não fiz nada do tipo ir para uma festa de ano novo ou coisa do gênero. Considerando que eu fui um exemplo daquilo que o Átila Marino quer que a gente faça. E mesmo assim, eu comecei a apresentar sintomas. A primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é verificar se eu realmente estou com Covid ou não. A gente vai ter que fazer isso com cuidado, que eu vou atrás de alguém para fazer o teste. Tem que ser o teste certo para o momento certo, existem vários tipos de teste. Por exemplo, se você está começando a apresentar os sintomas, você vai atrás do teste genético, virológico, que é o teste PCR, e não o teste de anticorpos. Mas aí você pode pesquisar depois qual é o teste correto para cada situação. Mas eu vou atrás. Primeiro eu preciso ter certeza, é Covid ou não. Aí digamos que comprovou que é Covid. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que avisar todo mundo com quem eu tive contato 2 semanas antes a 2 semanas depois desse teste.
2 semanas eu estou botando uma margem de segurança um pouco alta, mas é importante fazer isso. O governo não está fazendo acompanhamento epidemiológico. O governo não está tomando cuidado de, o Aniello deu teste positivo, e então eu vou verificar quem teve contato com o Aniello e avisá-lo, você pode ter sido exposto ao vírus. O governo não fez isso. Faça a sua parte. Caso você tenha sido confirmado como Covid, tente verificar as pessoas com que você se expôs antes de pegar o vírus, um pouco antes de pegar o vírus e um pouco depois, para avisar não só aqueles que podem ter te transmitido, como aqueles que você poderá ter transmitido sem notar. E aí isso exige também uma segunda coisa da nossa parte, que é eu estar preparado para receber essa notícia e não ficar irritado com a pessoa que está falando. Ou não considerar que ele não tomou cuidado, ou coisa do gênero. Não criar um estigma sobre o doente. Se todo mundo fizer a sua parte, eu infelizmente acho que não, a gente vai ter que estar pronto para receber a notícia que aquele amigo pegou Covid, aquele primo pegou Covid, aquele chefe pegou Covid, e a gente não tem que ficar puto com esses caras. A gente só tem que alertar o cuidado de, ele pegou Covid quando? Eu estava junto nessa época? Se eu estava junto nessa época, eu vou atrás do teste. A gente não pode ter vergonha de falar que contraiu e também não pode ficar irritado ou culpar aquele que está te avisando que teve. Porque nessa hora informação salva vidas. Informação salva vidas. Porque se de repente eu recebo a notícia, por exemplo, que o meu colega de trabalho pegou Covid, fez o teste de PCR segunda-feira e está me avisando terça-feira que pegou Covid, e eu tive com ele na sexta, aí eu vou atrás e vejo se eu fiz o teste ou não. Não importa como ele pegou, de quem ele pegou, eu vou atrás, faço e me protejo, e me garanto. Como o governo não está fazendo esse rastreamento, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que... Não é o ideal. O ideal seria que tivesse um programa de rastreamento pelo SUS, com agentes de saúde indo avisar as pessoas, ou um aplicativo de celular que eu me cadastrasse, e aí, pela movimentação do celular, eles detectassem se eu me expus ao vírus ou não. Mas já que isso não existe, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Então primeiro, uma consequência direta de entender que as medidas de prevenção são para não transmitir. Assim que eu soube que alguém do meu círculo pegou, eu vou atrás e vejo. Tá certo? Eu, Aniello, se hoje eu começo a ter febre, dor de cabeça, etc., vou atrás do exame de PCR e vejo que deu positivo, eu vou querer ver, inclusive, quem foi que entregou comida do iFood para mim e avisá-lo. Olha, você esteve comigo no dia tal, na hora tal, e eu tinha o vírus nessa época. Verifica aí. Mesmo pessoa que eu não tenha intimidade, a gente tem que buscar avisar todo mundo. Tá certo? Isso pode fazer diferença. Isso pode fazer muita diferença na transmissão agora. A sociedade cansou de ficar trancada em casa. A gente voltou à normalidade anormal. Voltamos a uma normalidade com 1.000 pessoas morrendo por dia. Então, pelo menos alguma coisa a gente tem que fazer para bloquear isso. Porque senão esses 1.000 por dia viram 3.000. Porque senão aquele 1 milhão que o Átila previu se torna realidade, porque esse 1 milhão ainda não saiu. Não saiu do possível, do quadro do possível. Que esse 1 milhão de mortos no Brasil é a previsão do que acontece se a gente não fizer nada para bloquear o vírus.
se 220 milhões de brasileiros forem expostos ao Covid, 1 milhão vai morrer. É essa a ideia. E como a gente tem, atualmente, se eu não me engano, 160 mil vacinados, a gente ainda tem 220 milhões de brasileiros que podem ser expostos ao vírus. E se o governo não faz nada para isso, se o governo fica insistindo em panaceias milagrosas e em tratamentos precoces que comprovadamente não funcionam, a gente tem que correr atrás e fazer o nosso rastreamento pessoal. Porque se eu não quero que um entregador do iFood me entregue um pacote com Covid, mesmo eu higienizando e tudo, e tentando não pegar Covid desse gênero, eu não quero um entregador do iFood com Covid, eu não quero ser o cara que, sei lá, que recebeu o pacote, encostou na mão dele, ou tossiu enquanto ele estava entregando, e passei para ele. Ou se eu corri o risco de passar, por mais cuidado que eu tome, que pode ter sido algo uma tossida, que piora a proteção da máscara. A máscara diminui a chance de contágio de alguém que está tossindo? Sim, diminui. Mas não zera. Então eu vou avisar o cara que entregou a minha pizza do sábado à noite se terça-feira eu descobrir que tem Covid. Tá certo? E a gente tem que estar pronto para receber essas notícias e agradecer sinceramente a quem dá. E agradecer, porque é uma notícia perturbadora, que vai gerar, no mínimo, a chatice de ter que correr atrás de um exame, sim, mas ele está fazendo a coisa certa. Tá certo? Então, sério, vamos tentar defender o próximo, gente. Vamos tentar defender quem está do nosso lado. Mais importante do que não pegar Covid é não transmitir. E mais importante ainda do que não transmitir é não ocultar. Um dos maiores problemas que o Brasil tem é a subnotificação. A demora que a gente tem em perceber os casos de Covid que estão acontecendo. Então vamos fazer a nossa parte. Eu não tenho como fazer com que o GDF, ou que o Bolsonaro, ou que qualquer governante tome uma atitude, mas eu tenho como, caso o vírus chegue no meu quintal, de eu tocar o berrante. Porque eu tocando o berrante, até os gados vão escutar. Tá certo? Esse é o meu recado. Espero que ninguém tenha que seguir esse conselho. Mas, se em algum momento você pegar Covid, faça isso. Vá atrás até do entregador, até do carteiro, até do cara que atendeu. Se você foi para um restaurante e pediu um cafezinho, sentou lá e tomou, avisa o restaurante. Ah, mas eles não vão. Cara, faça a sua parte. Se os outros não vão se proteger com a sua notícia, pelo menos você fez a sua parte. Tá certo? Corrente do bem, gente. Corrente do bem. Vamos nos defender desse vírus como der.